Vamos lá, o pecado adâmico, né? Em Gênesis 2,17, Deus não diz que naquele momento amaldiçoaria Adão e Eva com a morte. A sentença é dada antes da transgressão e dirigida a Adão. Depois da queda, Gênesis 3 descreve as consequências para a serpente, a mulher e o homem. E a morte, mortalidade, é explicitamente retomada para Adão em Gênesis 3,19. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque muita gente, por não conhecer as questões culturais, linguísticas também, não que eu conheça, tá? Mas eu busco quando eu tenho dúvida. As pessoas falam, olha, a serpente falou a verdade, Deus mentiu. Adão e Eva comeram ali do fruto e não morreram. E está escrito, no dia em que comerdes. Olha, Adão viveu quase 1000 anos e ele não morreu, foi morrer bem depois. Aí muitas pessoas falam, tá vendo? Então não é uma morte física, é uma morte espiritual. Não, pessoal, é morte física. Tá? Eu vou explicar para vocês isso daqui. O termo Ion, que é usado como dia, em Gênesis 2,17, diz assim, advertência de Deus a Adão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, pois no dia, no Ion, em que comerdes dela, certamente morrerás. O hebraico usa Beion, literalmente no dia, seguindo de uma construção infinitiva, no dia do teu comer. E a expressão mutamut é a construção hebraica de infinitivo absoluto, verbo finito, dando força à afirmação. Literalmente algo como morrendo, morrerás. Morrendo, morrerás. Isto é, certamente morrerás. A Septuaginta, o que essa Septuaginta vai trazer? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis dela, mas no dia em que comerdes dela, morrereis de morte. A Septuaginta traduz Ion por remera, dia. Literalmente algo próximo de morrereis de morte. Em Gênesis 3,16, consequência para Eva. Depois do pecado, Deus diz à mulher, a mulher disse, multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua gravidez. Com sofrimento darás à luz, e o teu desejo será para o teu marido, e ele dominará sobre ti. Isso daqui recai para todas as mulheres, pessoal. Por isso que o homem é mais forte, o homem, entendeu? O homem tem esse domínio. Existe essa diferença de homem e de mulher justamente por causa disso. Entendeu? Uma consequência. Mas no Olam Rabá não vai ter mais isso. Aqui Deus não diz que Eva morrerá naquele momento. A consequência apresentada é sofrimento, gravidez, parto doloroso e alteração da relação com o marido. Ou seja, se dia fosse literalmente dia de 24 horas, não teria lógica ele dar essa advertência para Eva, sendo que ela foi a primeira a comer. Não é verdade? Se ela ia morrer no mesmo dia, segundo alguns acham que Deus está falando que ia ser no mesmo dia, por que ele ia dar essa advertência? Que ela ia dar à luz, ia ter dores de parto. Gênesis 3, 17 a 19. A sentença contra Adão e a morte. E Adão disse, por que ouviste a voz de tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Toda a terra é amaldiçoada. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás pão, até voltares à terra, pois dela foste tomado. Porque tu és pó, e ao pó voltarás. E a mulher também, porque a mulher saiu do homem, correto? Em Gênesis 5,5, aqui temos uma referência inequivocadamente física à morte, ao pó voltarás. E isso é confirmado pela própria narrativa em Gênesis 5,5. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Ou seja, a morte
É a morte física, pessoal, não é uma morte espiritual apenas, não. É morte, o que é espiritual no caso da comunhão, sim, eles são excluídos de um determinado local, mas a morte, quando Deus fala que quando ele comesse ele morreria, morrendo morrerás, é morte física, tá? Eu vou provar isso culturalmente também. Então, Ion significa necessariamente 24 horas? Não necessariamente. Esse é um ponto linguístico muito importante. O substantivo hebraico yom normalmente significa dia, mas seu significado exato depende do contexto. Ele pode designar o período claro em oposição à noite, um dia de aproximadamente 24 horas, um período de tempo, uma ocasião ou momento, uma época ou período. O próprio hebraico bíblico utiliza Yom em construções que claramente não significam necessariamente 24 horas. Por exemplo, Gênesis 2:4, no dia em que Yud-He-Vav-He, Deus fez a terra e os céus. Ali, Yom introduz uma descrição que abrange o conjunto da obra da criação, e não simplesmente um período de 24 horas. Portanto, linguisticamente, é correto dizer que Yom não possui obrigatoriamente o significado de 24 horas, em todas as ocorrências. Mas isso significa que Gênesis 2,17 fala de um dia, de 1000 anos? Também não, tá? Porque tem algumas interpretações que isso é uma interpretação. Não necessariamente. Aqui precisamos distinguir duas afirmações. Afirmação A. Yom pode ter sentidos diferentes de um período literal de 24 horas. Sim, isso é linguisticamente verdadeiro. E afirmação B. Portanto, em Gênesis 2,17, Yom significa necessariamente 1000 anos. Não. Isso não pode ser demonstrado apenas pelo significado da palavra. A ideia de que o dia de Gênesis 2,17 corresponde a 1000 anos é uma interpretação judaica antiga, que vimos anteriormente em Jubileus, Bereshit Rabbah. Ela explica o fato de Adão ter vivido 930 anos como cumprimento da sentença. Mas isso é uma interpretação do texto, não o significado lexical obrigatório de Yom. Um detalhe muito importante no próprio Gênesis, a expressão de Gênesis 2,17 é no dia em que comeres. Ela não diz simplesmente você morrerá depois de um dia. A construção significa literalmente no dia em que você comer, isto é, quando você comer, no momento em que comer, e a própria Septuaginta conserva essa construção, no dia em que comeres. Isso abre uma questão interessante. O texto pode estar anunciando a sentença de morte como consequência jurídica que começa naquele dia, sem exigir que Adão caia morto fisicamente antes do fim das 24 horas. Isso combina perfeitamente com o desenvolvimento da narrativa. Adão come, a sentença é pronunciada. Ele não cai morto imediatamente. Deus declara: ao pó voltarás. Adão finalmente morre aos 930 anos. Por isso a leitura de que morrerás significa necessariamente morrerás fisicamente. Por isso a leitura de que morrerás significa necessariamente morrerás fisicamente de 24 horas cria um problema narrativo. Conclusão. Yom não significa obrigatoriamente um período de 24 horas em toda a ocorrência bíblica. Mas também devemos evitar o outro extremo. O fato de Yom poder ter sentido amplo não prova por si só que Gênesis 2,17 significa 1000 anos, tá? Depois eu vou ler algumas interpretações para vocês. O texto hebraico diz: no dia em que comerdes dele certamente morrerás. E o contexto posterior explica a natureza da morte. Portanto, há uma base textual muito forte para entender a consequência como mortalidade, morte física. Enquanto a questão de o Yom representar 24 horas, quando ou um período mais amplo precisa ser decidida pelo contexto e não simplesmente pelo dicionário. Né? E a gente vê pelo contexto que essa morte ela vai depois, ou seja, esse Yom ele serve mais como um período. No tempo que você comer, certamente você vai morrer. Não necessariamente um dia de 24 horas. Por isso que muita gente... então não foi morte física, é morte espiritual. Não, gente, é morte física, tá? Todo mundo morre fisicamente, até hoje.
Gênesis 2:4 é especialmente importante porque aparece como uma espécie de conclusão, resumo do relato. Estas são as gerações, a história, a origem dos céus e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Mas o Senhor Deus fez a terra e os céus em um dia só, um período de 24 horas? O ponto importante está em Beion. A expressão é Beion, Asot, no dia em que fez, quando fez. E observe que no dia está abrangendo Gênesis 2:4. Acabou de resumir toda a criação dos céus e da terra apresentada em Gênesis 1. Gênesis 1:1, céus e terra. Gênesis 1, 3 ao 5, a luz. Gênesis 1, 6 ao 8, firmamento. Depois tem terra e vegetação, luminares, humanidade, conclusão da obra. Ou seja, em Gênesis 2:4, quando diz no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra, ele não está identificando isso como um único dos 6 dias anteriores. A expressão funciona como uma referência à obra criadora como um todo. E a Septuaginta? O termo Beion, ela passa a ser Ramera, em Remera, no dia em que Deus fez o céu e a terra. O hebraico traz Beion e no grego Remera, e nos dois casos a expressão está sendo usada para resumir a totalidade da criação dos céus e da terra, e não para identificar um período específico de 24 horas. Vamos para as opiniões judaicas sobre isso. É mais da Midrashes, Bereshit Rabbah diz assim: no dia em que dele comeres, morrerás. Mas tu não sabes se eu quis dizer um dos meus dias ou um dos teus dias. Mas eu considerei um dos meus dias, que é 1000 anos. E ele viveu 930 anos e deixou 70 anos para seus descendentes. O que isso demonstra? Aqui a interpretação é bastante clara. O dia não é interpretado como uma morte espiritual, ocorrida instantaneamente. O problema é resolvido assim: um dia divino, 1000 anos. Adão deveria morrer dentro desse dia. Adão morreu 930 anos. Ou seja, o próprio texto conecta Gênesis 2:17 com a morte física de Adão. Aqui eu não estou falando que a interpretação do Midrash aqui está certa, tá, gente? Eu só estou demonstrando que a cultura judaica, ela entende como morte física mesmo. Até porque é muito claro, tá? Porque tem gente que fala, não é morte física, é morte de Adão, é a morte espiritual. Não, principalmente quem defende o preterismo completo, Porque quando o Novo Testamento fala que não vai ter mais morte, que está falando literalmente que as pessoas não vão morrer mais, o preterismo se dá mal. Então eles precisam criar esses subterfúgios, falar que não é morte física, para tentar defender o absurdo que eles defendem. Só que é morte física mesmo, tá? E o termo Beion não é um período de 24 horas, é período. O Radak, Rabi Davi Kimti, o que ele diz? A morte será decretada para ti como algo que ocorrerá muito antes do que teria ocorrido de outra maneira. O homem dali em diante não deveria alcançar a idade de 1000 anos. Adão, que estava destinado a viver 1000 anos, de fato viveu apenas 930 anos, tendo deixado os outros 70 para seus descendentes. Aqui é a opinião deles, tá? Rabbeinu Bahia, morte como mortalidade física. Certamente morrerás não significa que ele morreria no dia em que comesse, mas que se tornaria sujeito à morte. Aqui sim, ele está certinho, esse rapaz aqui. Se não tivesse pecado, não morreria jamais, mas permaneceria eternamente como os anjos ministradores. Isso aqui é Rabbeinu Bahia, do ano 1255 a 1340. Bahia não está dizendo simplesmente Adão morreu espiritualmente naquele dia. Ele está explicando que Adão passou de uma condição em que não morreria para uma condição de mortalidade. E ele ainda apresenta outra opinião. E quando pecou, seu pecado fez prevalecer sobre ele uma morte acidental para que morresse antes de seu tempo. Jubileus, livro dos Jubileus, que ele é do século II a.C., esse livro, tá? Diz assim: portanto, ele não completou os anos desse dia, porque morreu dentro dele. Jubileus, do ano 160 a 150 a.C. Uma fonte judaica moderna resume explicitamente a tradição. A Jewish Encyclopedia
registra, né, a morte veio sobre Adão e toda a criação. Ou seja, não é uma invenção de Paulo, né, essa coisa do pecado adâmico. Porque tem pessoas que não gostam do Novo Testamento e falam que Paulo que inventou essa coisa do pecado adâmico. Mas você vê que atingiu todo mundo. Porque todo ser humano morre. Até o judeu, né, os pseudo-judeus aí por aí, principalmente os antimissionários, né, eles não conseguem explicar. Então faz todo sentido. Não é uma invenção de Paulo, né? Primeiros cristãos. O que os primeiros cristãos falam sobre isso? Vocês vão ver que não existe esse conceito, é a morte espiritual, não, é morte física mesmo. Justino Marte, o que ele diz? Pois como Adão foi informado de que no dia em que comesse da árvore morreria, sabemos que ele não completou 1000 anos. Além disso, compreendemos que a expressão "o dia do Senhor é como 1000 anos" está relacionada com este assunto. Irineu de Leão. Pois no dia em que dele comerdes, morrereis de morte. Assim, portanto, no dia em que comeram, nesse mesmo morreram e tornaram-se devedores da morte, visto que era um dia da criação. Aí ele vai falar aqui ainda. E há também alguns que atribuem a morte de Adão ao 1000º ano, pois visto que um dia do Senhor é como 1000 anos, e ele não ultrapassou os 1000 anos, mas morreu dentro deles, cumprindo assim a sentença do seu pecado, ou seja, morreu no dia. Entendeu? Portanto, quer consideramos a desobediência, que é morte, quer consideramos que por causa dela foram entregues à morte e se tornaram devedores dela. Ou seja, tanto os judeus quanto os cristãos sabem que ali é morte física mesmo, tá? Não tem esse conceito de morte espiritual, não, é morte física. Aqui, ó, a gente tem um livro que é chamado Livro de Jasher, tá? Não estou falando que esse livro é original, tal, mas olha que interessante. Você vê que é um conceito mesmo judaico da morte física. Ó. Diz assim: e Adão morreu porque comeu da árvore do conhecimento, e ele e seus filhos, né? E foi no ano da morte de Adão, que foi 243, o tempo de Enoque, etc. Então aqui ele está afirmando que Adão morreu porque comeu da árvore do conhecimento, ou seja, a morte de Adão aqui é uma morte física. No capítulo 1, o texto narra a ordem dada a Adão. De toda a árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E diz assim: e Adão e sua mulher transgrediram o mandamento de Deus, que ele lhes havia ordenado. E Deus soube disso, e sua ira se acendeu contra eles, e ele os amaldiçoou. E o Senhor Deus os expulsou naquele dia do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual haviam sido tomados. O ponto mais interessante é Jasher posteriormente relaciona diretamente a maldição da terra ao pecado de Adão. No capítulo 2 diz assim: pois desde os dias de Adão havia esta declaração acerca da terra, da maldição de Deus com a qual ele amaldiçoou a terra por causa do pecado que Adão cometeu diante do Senhor. Portanto, Jasher claramente ensina uma consequência histórica e cósmica do pecado de Adão. O pecado de Adão está ligado à maldição da terra, e a humanidade continua vivendo sob as consequências dessa queda. Há ainda uma afirmação muito significativa no capítulo 3. E Adão morreu porque comeu da árvore do conhecimento, e ele e seus filhos depois dele, conforme o Senhor lhes havia falado. Jasher não apenas diz que Adão morreu por causa da transgressão, mas acrescenta ele e seus filhos depois dele. E qual a datação desse livro de Jasher aí? Aqui precisamos ter bastante cuidado. O livro de Jasher que possuímos não é considerado pelos estudiosos o antigo livro do justo, mencionado em Josué 10:13 e 2 Samuel 1:18. O Sefer Hayashar, que contém essa narrativa de Adão, é um midrash judaico medieval, e sua data exata de composição ela é incerta. E há propostas que vão aproximadamente da Idade Média até o período pré-moderno. O primeiro exemplar impresso que podemos documentar é de Veneza, em 1625.
A própria tradição editorial alegava uma história muito mais antiga, inclusive uma suposta origem em Jerusalém no ano 70. Mas não há evidência histórica independente que sustente essa alegação, tá? Ou seja, esse livro que circula por aí de Jasher, inclusive que eu li agora também, não necessariamente é aquele ali citado no livro de Josué, tá? Que fique bem claro. A gente tem também o Apocalipse de Esdras, tá? Que vai falar também sobre a questão do pecado adâmico. A gente vai continuar aqui. O Apocalipse de Esdras diz assim, vai falar que Adão, um corpo mortal, no entanto, como também a criação das tuas mãos, tu lhe prescreveste uma só observância, mas ele a transgrediu. Imediatamente instituísse a morte para ele e para todas as nações oriundas dele. Dele nasceram inúmeras nações e tribos, povos e famílias, e cada nação andou segundo sua própria vontade. Agiam de maneira ímpia diante de ti e desprezavam teus mandamentos. Ou seja, essa coisa de que Adão, a desobediência do casal afetou toda a humanidade, ela não é uma invenção de Paulo. Esse daqui é o Apocalipse de Esdras, tá? Esdras. Ela é escrita após a queda do Segundo Templo, por volta de 70 e 90 depois de Cristo. E o contexto desse livro não tem nada a ver com o Novo Testamento. É um livro completamente judaico. Ele tem, várias alusões ao Messias Celeste, que faz parte da cultura judaica, mas ele nem sequer cita Jesus, esse livro. Ou seja, ele é escrito por judeus mesmo. Você vê que é uma ideia judaica. Porque muita gente fala que Paulo não é judeu, é romano, que quem inventou esse negócio de pecado adâmico foi Paulo, só que isso não se sustenta, pessoal. Isso está enraizado na cultura judaica. Romanos 5,12 diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, aqui ele está dizendo porque até a lei estava o pecado no mundo. Mesmo antes da lei já tinha pecado. Inclusive Adão pecou, não é verdade? Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Mas se você não tem lei, você não é imputado. Mas Adão, ele teve uma instrução e ele quebrou. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Os intérpretes judeus geralmente acreditavam que a glória de Adão seria restaurada aos justos no mundo por vir. Correto? E por que não foi a semelhança de Adão? Pecado é errar o alvo. Além de Adão errar o alvo, ele pecou porque achava que seria igual a Deus. Será que é isso? Vamos ver. Agora, por que Paulo diz, pessoal, até Moisés? Que muita gente confunde de Adão até Moisés, quer dizer que depois de Moisés não teve mais pecado? Não, não é isso. Moisés ele representa a entrega da lei. Para Paulo, de Adão, a expressão de Adão até Moisés é o período sem lei escrita. Havia pecado nesse tempo, mas não havia ainda uma norma revelada que explicitasse o que era pecado de forma jurídica. Com Moisés, a lei foi dada e o pecado passou a ser identificado claramente. Romanos 3,20, Romanos 7,7. A morte reinava mesmo sem lei. Paulo quer mostrar que a morte, que é uma consequência do pecado, atingiu a todos mesmo antes da lei. Isso prova no argumento dele que o problema do ser humano não é apenas a transgressão da lei de Moisés, mas uma condição herdada desde Adão. Adão e Moisés como marcos históricos. Adão é o início da humanidade, quando o pecado entrou no mundo. Moisés é o início da legislação divina dada a Israel. E nesse intervalo o ser humano ainda morria, mostrando que a força do pecado já estava atuando mesmo sem a lei mosaica. Porque tem muita gente que fala que a culpa é da lei, mas não é, pessoal. Resumindo, Paulo fala até Moisés porque com ele veio a lei. Antes disso já havia pecado e morte, mas sem a lei não havia uma acusação formal. A morte reinando nesse período mostra que o pecado já estava ativo universalmente, provando a necessidade de Cristo.
Temos também Eclesiástico 25, 24, né? Que atribui a culpa da morte a Eva, né? E Adão, né? A mulher está na origem do pecado, e é por causa dela que nós todos morremos. Não deixes a água escapar, nem deixes a mulher má com liberdade de falar. Se ela não andar ao dedo e ao olho, separa-te dela e manda-a embora. Esse aqui é o livro Eclesiástico, mas aqui o contexto ele está falando mal da mulher em geral, tá? Ele está falando mal da mulher ímpia. Aí ele está dando um exemplo de Eva, né? Pelo que Eva cometeu. Tobias 4,13 diz assim: fala sobre casar-se com mulheres de sua própria parentela, para que a bênção esteja com a descendência. O contexto aqui de Tobias se trata do perigo de se casar com alguém politeísta e o risco de se corromper. Correto? Aqui, ó. Abstém, meu filho, de toda união ilegal, e antes de tudo toma uma mulher da linhagem de teus pais. Não fomes mulher estrangeira, que não seja da tribo de teu pai, porque somos filhos dos profetas. E aqui, pessoal, é a mesma coisa. A gente hoje, você só vai se casar com alguém que você se identifica. Não é verdade? Até para o casamento dar certo. Conclusão do pecado de Adão e Eva. Vamos lá, vamos para uma conclusão. Primeiro ponto que eu quero deixar claro, que esse pecado ele é quebrado por Jesus, tá? Pelo sacrifício de Jesus, não é por campanha. Ou seja, o pecado de Adão e Eva eles trouxe a morte e ela até hoje todo mundo morre. Porém, através do sacrifício de Jesus, você pode ter acesso à vida eterna. Isso é chamado de graça no Novo Testamento, que é um favor imerecido. Porque o salário do pecado é a morte, correto? Todo mundo é digno de morte, porque todos nós pecamos. Perfeito? Vou explicar aqui, ó. Porque muita gente fala é culpa de Adão e Eva, mas não é. Você é responsável pelos seus próprios atos. O que Adão e Eva eles influenciam na sua vida? Porque você nasce numa terra já amaldiçoada, onde você não tem acesso à árvore da vida e outras coisas. Vamos lá. Não somos culpados pelo pecado de Adão simplesmente por sermos seus descendentes. Cada ser humano é responsável pelos seus próprios pecados. Entretanto, o pecado de Adão introduziu uma ruptura que afetou toda a humanidade. A expulsão do Éden, a perda do acesso à árvore da vida e a entrada da morte na experiência humana. Assim, herdamos as consequências da queda, mas não necessariamente a culpa pessoal pelo ato de Adão. Herdamos a condição da queda, mas cada um responde pelo próprio pecado. E como que foi quebrado o pecado adâmico? João 1,7 João 1,7 diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João 8,36 se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Romanos 8,1 agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para quem está. E nenhuma campanha quebra isso. Correto? Nenhuma campanha pode quebrar isso. Aí muita gente fala, o filho não responde pelo pecado do pai? Em que sentido? Que muita gente fala, o pecado adâmico é uma mentira, porque o filho não responde pelo pecado do pai. Mas isso aqui vocês já leram o contexto de Ezequiel 18, pessoal? Vamos ler o contexto. Ezequiel 18, verso 1 ao 4 diz assim: de novo veio a minha palavra do Senhor dizendo: que quereis vós dizer, citando na terra de Israel este provérbio? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor, Deus, não se vos permite mais usar desse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também é a alma do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Tá vendo? O pecado adâmico é uma mentira. Gente, o contexto de Ezequiel 18 está falando do pecado capital. Aqui é uma lei nacional, que está falando das leis que dão a pena de morte. Se o meu pai comete um pecado que ele mereça a pena de morte, eu não vou pagar pelo pecado dele. Quem cometeu foi ele que vai morrer. Aqui muitos isolam e dizem que não existe a ideia do pecado transferido, mas não devemos esquecer que na Constituição israelita tinha a pena de morte. Exemplo:
Deuteronômio 24:16. Os pais não serão mortos pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Quais os crimes religiosos que tinham pena de morte em Israel? A idolatria, blasfêmia, profecia falsa, profanação do sábado, crimes morais e sociais, adultério, incesto, homossexualidade, bestialidade, homicídio, crimes contra a família. Então isso aqui tudo tinha pena de morte, tá? Observações importantes. Na prática judaica posterior, no período do Segundo Templo e na Mishnah, a pena de morte era cercada de tantas exigências de testemunhas e provas que se tornava quase impossível de aplicá-la. Não é porque tem, é porque o povo matava, tá, gente? Isso aqui é difícil de ser aplicado. O Talmud Mishnah Makot até diz que um tribunal que aplicasse a pena de morte mais de uma vez em 70 anos era considerado sanguinário. Vamos continuar o texto aqui de Ezequiel 18. Verso 5 diz assim: Sendo, pois, o homem justo e procedendo com retidão e justiça, não comendo sobre os montes nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando, porém, ao devedor o seu penhor, e não roubando, repartindo e seu pão com o faminto, e cobrindo ao nu com vestido, não emprestando com usura e não recebendo mais do que emprestou, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeira justiça entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando as minhas ordenanças para proceder segundo a verdade, esse é justo, certamente viverá, diz o Senhor Deus. Ou seja, aqui vemos que se trata de pena capital, pessoal. Não está falando de uma morte, né? Aqui é pena capital. Verso 10. E se ele gerar um filho que se torne salteador, que derrame sangue, que faça seu irmão qualquer dessas coisas e que não cumpra com nenhum desses deveres, porém coma sobre os montes e contamine a mulher de seu próximo, oprima ao pobre e necessitado, pratique roubos, não devolva o penhor, levante os seus olhos para os ídolos, cometa abominação, empreste com usura e receba mais do que emprestou, porventura viverá ele? Não viverá. Todas essas abominações ele as praticou, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Eis que também, se este por sua vez gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, tema e não cometa coisas semelhantes, não coma sobre os montes, nem levante os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contamine a mulher de seu próximo, nem oprima ninguém, e não empreste sob penhores, nem roube, porém reparta o seu pão com faminto e cubra o nu com vestido, que a parte da iniquidade a sua mão e que não receba usura e nem mais do que emprestou, que observe as minhas ordenanças e ande nos meus estatutos, esse não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá na sua iniquidade. Contudo dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Ora, se o filho proceder com retidão e justiça, e guardar todos os meus estatutos e os cumprir, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, pessoal, o contexto aqui está falando de pena capital, não tem nada a ver com pecado adâmico. Porque tem muito judeu que fala, olha, Ezequiel 18, cada um morre pelos seus próprios pecados. Pessoal, Ezequiel 18 está falando de um contexto nacional de pena capital. É igual, por exemplo, os Estados Unidos. Tem lei de pena de morte. Se o pai cometeu um crime e o filho não vai morrer porque o pai cometeu o crime. É isso que o texto está dizendo. Entendeu, pessoal? Não tem nada a ver. Então, pessoal, o único pecado de fato herdado é esse de Adão. Agora, ele não se quebrou com uma campanha que ninguém fez. Ele se quebra através do sacrifício de Cristo, porém, só no dia exato. Tem dia para tudo. Quando que vai se quebrar? Para os justos vai ter a primeira ressurreição, que é na vinda de Jesus. Na vinda de Jesus, pessoas que morreram ali justas vão ser ressuscitadas e quem estiver vivo terá o seu corpo transformado. Aí essas pessoas não vão morrer mais, vão ter uma vida eterna. Tá?
Ou seja, a graça vai alcançá-las. A graça é o favor imerecido que Deus te dá para te ter uma vida eterna, porque você não tem o direito. Porque o salário do pecado é a morte. Se você já pecou pelo menos uma vez na sua vida, você é digno de morte. É isso. Entenderam, pessoal? Exatamente isso. Correto? E explicando mais uma vez a questão do pecado adâmico, para ficar claro para vocês. Não somos culpados pelo pecado de Adão simplesmente por sermos seus descendentes, tá? Cada ser humano é responsável pelos seus próprios pecados. Entretanto, o pecado de Adão introduziu uma ruptura que afetou toda a humanidade. A expulsão do Éden, a perda do acesso à árvore da vida e a entrada da morte na experiência humana. Assim, herdamos as consequências da queda, mas não necessariamente a culpa pessoal pelo ato de Adão. Herdamos a condição da queda, mas cada um responde pelo próprio pecado. E Jesus, sendo o sacrifício perfeito que é capaz de fazer expiação, se você, mesmo não sendo perfeito, for uma pessoa que teme a Deus e tenta sempre fazer o certo, não insistindo no erro, você vai alcançar esse favor imerecido que é a vida eterna. Porém, no tempo oportuno. Não é agora. Tem tempo para tudo. Tá? Então que fique bem claro aqui. Então o único que de fato pecado que alcança todo mundo é esse daqui. O de Adão e Eva, que alcança até hoje, porém este é quebrado graças ao sacrifício de Jesus. E só no dia certo que a pessoa vai ser alcançada por essa graça de ter a vida eterna, onde a morte não vai dominar mais a sua pessoa.